senhora presidente, nobres e doutos ministros, douta representante da Procuradoria, doutos advogados e demais estudantes que nos assistem, o Cianor, Sindicato dos Escreventes Auxiliares Notariais e Registrados de São Paulo, não obstante as brilhantes apresentações que aqui foram feitas, acredita que pode contribuir com mais alguns aspectos importantes a respeito dessa emblemática ação ora em discussão. Sobre o caráter tributário da contribuição sindical, já é mais do que pacífico em diversas decisões desta Corte o seu caráter inequivocamente tributário. Só para mencionar algumas, cito a DPF 126 do Distrito Federal, de relatoria do eminente ministro Celso de Mello, de 1/2/2013, o MS 28465, de relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, na primeira turma, julgado em 18/3/2014, e o RE 496456, um agravo da primeira turma, que foi julgado em 30/6/2009, da eminente ministra e presidente desta Casa, ministra Carmen Lúcia. É importante salientar que, no que diz respeito às inconstitucionalidades formais, com a criação desse tributo facultativo que foi criado pela Lei 13.467 de 2017, em seus artigos 545, 578 a 602 da CLT, criou-se uma espécie nova, senhores ministros. Criou-se um tributo facultativo, imaginem os senhores. Agora, passou-se à área do contribuinte a escolha se deve ou não contribuir. Daqui a pouco, se essa onda pega, podemos assim dizer, irão jogar outros tributos e outros direitos, conforme muito bem acentuado por um juiz do trabalho de Lages, uma decisão em ação civil pública que reconheceu pela inconstitucionalidade. Por que dizemos isso? Porque já é mais do que conhecido de que a contribuição sindical, como caráter de tributo, trata-se de uma prestação pecuniária compulsória desvinculada do conceito de sanção por ato ilícito. Tanto é que parte desta contribuição, ou seja, 10%, é destinada ao Ministério do Trabalho e Emprego, através do Fundo de Amparo ao Trabalhador na conta especial do emprego e salário, conforme discriminado no artigo 589 da CLT. A destinação desse recurso também está distrito aos sindicatos relacionados com assistência jurídica, assistência médica, assistência odontológica, realização de convênios, estudos econômicos, conforme discrimina o artigo 592 da CLT. Ainda no que diz respeito à inconstitucionalidade por violar a questão da destinação do tributo, apesar do que foi dito anteriormente, houve uma redução drástica da base de cálculo, pois, como já bem colocado, houve uma drástica redução dos contribuintes da contribuição sindical. Chega a superar 50% essa redução. Isso viola, inclusive, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 14, conforme já mencionado, que estabelece, só para relembrar, que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, do qual decorra renúncia de receita, deve estar acompanhada de uma estimativa de impacto orçamentário financeiro. Em nenhum momento foi apresentada essa expectativa de impacto orçamentário e financeiro. E, excelências, nunca antes se necessitou tanto desse custeio que é necessário amparar o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Isso quem diz, conforme a mídia, em artigo do jornal Estado de São Paulo, de 11 de maio de 2017, vem com essa manchete: o FAT precisará de 79 bilhões do Tesouro até 2020. Boa parte dessa receita vem oriunda dos 10% da contribuição sindical, cuja renúncia não houve uma contrapartida financeira em relação a isso. Daí a inconstitucionalidade desse dispositivo, que o legislador ordinário, infelizmente, não se atentou. Mas há mais, excelências. Encontra-se presente também inconstitucionalidades materiais, por evidente desvio de finalidade na edição da norma. Por que dizemos isso, né? Vamos fazer menção aí a mais uma importante decisão do magistrado da 75ª Vara do Trabalho, em São Caetano do Sul, que em decisão de tutela antecipada, peço vênia para citar parte dela, disse que não há como se afastar o vício de inconstitucionalidade material. Por quê? Porque, como citando Marco Aurélio Greco, qual permito fazer referência,
ele nos diz assim, que no controle de constitucionalidade das leis editadas com fundamento no artigo 149, o primeiro passo não é examinar a materialidade alcançada para a lei, mas aferir a sintonia do preceito com a finalidade constitucional. E tal sintonia não importa a hipótese, ela não vai encontrar fundamento de validade se não encontrar essa sintonia. E o legislador ele não se atentou a isso. Peço a Vossa Excelência que, por favor, conclua, porque se exauriu o tempo. Pois não, Excelência. Ele não se atentou a essa finalidade. Então, como muito bem retratado, impõe-se aos sindicatos obrigações, prerrogativas da assistência jurídica, assistência médica, assistência odontológica, simulação de convênios, mas não se impõe nenhum mínimo de subsídio para que os sindicatos possam se manter, nem mesmo uma regra de transição para que eles pudessem sobreviver. Eu preciso que Vossa Excelência Portanto, é por essas razões que se propugna pela declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos SUS referidos. Muito obrigado, boa tarde.